o bilhete não passava, porque eu não tinha pago a tarifa correta. O guarda veio, ele em momento algum imaginou que eu quisesse dar calote. Ele pegou umas moedas do bolso dele, foi lá, ensinou, botou e pagou lá os 20 ienes. Então eu fiquei imaginando, o guarda deve ter umas moedinhas ali, ou era dele mesmo, vendo que eu não era japonês, que eu não estou acostumado com o sistema. O primeiro pensamento dele nunca foi que eu estava querendo burlar o sistema, mas que eu tinha simplesmente me enganado como um turista. Assim como a gente tem muita coisa boa, a Ásia também tem muita coisa que encanta, que surpreende, que emociona até, porque eles passaram, todos os países aqui asiáticos, principalmente Japão, até a Mongólia, China, passaram por muita coisa que no Brasil ninguém faz ideia do que eles sofreram, do que eles tiveram que superar. Você tem alguma história que te liga muito forte, muito profundamente, no sentido de emoção, com o Japão? Teve alguma coisa que você experienciou no Japão que vai ser, assim, pra sempre, ficar marcado na sua história? Eu tenho certeza que sim, Milena, porque, bom, antes de vir morar no Japão, por causa da Fórmula 1, né, por causa do meu trabalho, eu já tinha vindo à Ásia e algumas vezes, incluindo o Japão. E eu lembro que assim, a primeira vez que eu vim a Tóquio foi depois de uma corrida de Fórmula 1, que a Fórmula 1 tem muito, assim, tem uma corrida às vezes num domingo e uma outra corrida em outro país no outro domingo, né, que a gente chamava de dobradinha, né, porque você não volta para casa. Às vezes tem um intervalo e outra. Nessas, geralmente, por exemplo, na Europa, a gente voltava e pegava o avião de novo ou revezava, porque éramos dois, né, na época, eu e a Mariana Becker, que continua, está agora na Bandeirantes, né? Então a gente sempre dividia para não ficar muito puxado de você viajar o ano inteiro. Então eu lembro que numa dessas dobradinhas, nós não voltávamos ao Brasil porque não faria sentido algum, né? Então era uma corrida no Japão e outra na China. Eu já tinha vindo fazer o Grande Prêmio do Japão, mas nunca tinha vindo a Tóquio, porque o Grande Prêmio do Japão é em Suzuka, é um pouco afastado de Tóquio. E aí vim para Tóquio, para passar 3 dias em Tóquio e depois voar para a China. E o meu primeiro contato com a cidade foi meio que amor à primeira vista. Eu acho que eu gosto muito de viajar. Então, assim, ser jornalista para mim também foi... Eu brinco que assim, quando alguém pergunta, por que você quis ser jornalista? Eu falei, porque quando eu era criança era muito difícil viajar. Eu lembro da minha avó contando, quando ela foi à Europa, minha avó foi uma vez, acho que uma vez, 2 talvez no máximo, minha avó era secretária, né, trabalhava para a Pirelli, empresa italiana de pneu e tal. Então ela foi acho, 2 vezes à Itália para reuniões e tal, porque a trabalho, e acabou ficando ali, conheceu alguns países da Europa. E ela contava daquela viagem que tinha feito, sei lá, 20 anos antes, sabe, com uma paixão e com, assim, e eu viajava na viagem dela, sabe, e era uma época de hiperinflação no Brasil, anos 80, muito difícil. Pouquíssima gente viajava ao exterior. Eu tinha no máximo assim, um colega, 2 amigos de turma na escola que tinham ido uma vez à Disney ou tinham ido, sei lá, a Buenos Aires. Ninguém saía do Brasil, não era uma coisa comum, como passou a ser nos anos seguintes, né? Então, até 20 e poucos anos, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu fui sair com 20... a Olimpíada de Sydney, que eu fui com 23 anos, foi a minha segunda viagem internacional, ou terceira. Uau. Eu tinha ido à Argentina, Uruguai, e aí fui para a Austrália, né, para trabalho. Então eu sempre tive esse fascínio por viajar. E tem alguns lugares, algumas cidades, né, que de cara você, não sei, parece que teu espírito bate um pouco com aquele lugar, né? E Tóquio foi assim para mim. Eu nunca imaginaria que eu ia morar em Tóquio, sei lá, tem que fazer as contas aqui. A primeira vez que eu vim foi 2007 ou 2008. Uau. Então, 2008. 10 anos depois eu vim morar em Tóquio. Eu nunca imaginaria isso. Então isso foi muito... Eu sempre lembro disso, né? Porque teve um templo que eu visitei aqui em Tóquio que, sabe, me deu uma paz de espírito, um lugar tão bonito, assim. Eu comprei uma relíquiazinha que eles vendem em templos budistas aqui. Levei para casa de presente, eu nem tinha filhos ainda. Levei para minha mulher de presente. E a gente tem isso guardado até hoje aqui em casa. Uau. E, sem dúvida nenhuma, vai ser o lugar, assim, depois de ir embora daqui, no fim do ano, tal, né? Como está previsto, que meus filhos vão ter vivido uma época importante para eles. Então, acho que eles vão levar essa memória de Tóquio para sempre na vida deles e sempre vai ser uma cidade especial para a gente, né, de ter passado por tanta coisa aqui. E por essa pandemia, né, que é algo muito marcante na vida de todo mundo, né? A gente passou por, eu não sei, daqui a 10, 20, 30 anos,
acredito que certamente será algo muito relevante nos livros de história, a ponto da gente falar, poxa, naquela pandemia do início dos anos 20, 21 e tal, a gente estava morando em Tóquio. Acho que a gente nunca mais vai esquecer disso. Uhum. Eu acho que vai entrar sim para os livros de história, e tem que entrar, porque tem muita história para aprender. Desses países aqui, por onde tudo começou, né, até chegar no Brasil. Imagina quanto capítulo essa história não vai ter, de poder ensinar as pessoas, cuidado, né, não é brincadeira, cuidado, olha para os exemplos, olha para quem está passando por isso primeiro. Mas, bom, vamos mudar de Mas eu acho que, desculpa te interromper, mas acho que, assim, eu estava pensando aqui, eu e você vivemos, né, você na Mongólia e eu no Japão, tendo um gigante, que é a China, muito próximo dos dois. Bom, aí faz fronteira, aqui não faz porque é uma ilha, mas perto. Estamos próximos. E isso acabou também trabalhando aqui, vivendo aqui antes da pandemia, porque agora não é possível fazer isso, mas eu fui à China algumas vezes, né? E diferentes cidades e regiões da China. E é claro que a gente pode e deve questionar a falta de democracia, o controle que o governo chinês faz sobre a internet, e até estratégias mesmo, né, comerciais e políticas que a China tem. Mas, ao mesmo tempo, você aprende a respeitar, a conhecer um povo, uma cultura milenar. E assim, eu vejo que essa pandemia gerou uma onda de preconceito anti-China e anti-Ásia, de modo geral, que é muito maléfico. Tem razão. Para o ser humano. Porque você não pode julgar um povo pelos atos dos seus governantes. Não pode. Então, assim, a gente tem muito que aprender da China, sim, em vários aspectos. Não só da China, de várias sociedades da Ásia. A Ásia, talvez em função das suas crenças e religiões e tal, tem uma aura mais pacifista do que o mundo ocidental. São sociedades menos agressivas no contato humano. Eu senti muito isso nos países que eu visitei aqui da Ásia. Gostaria de ter visitado mais, não sei se vai ser possível antes de eu ir embora por causa da pandemia, as fronteiras fechadas. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de ir a outros países que eu não fui, do Sudeste Asiático. Fui a Tailândia, fui a Singapura já fui a Malásia, mas eu gostaria, por exemplo, de conhecer o Camboja, que é um país que tem uma história recente muito rica, né, e de violência enorme, né, do Estado contra os seus cidadãos, né, do Khmer Vermelho e tal. Mas mesmo com isso, o Vietnã, que passou por uma guerra terrível, eu sinto aqui na Ásia essa coisa uma relação humana menos agressiva, de modo geral, do que a gente tem no mundo ocidental. Você cobriu Beijing, Olimpíadas de Beijing? Sim. Ah, tá. Eu lembro, você estava falando do presidente que visitou o Japão e depois ele foi para a China. Eu estava lá. Eu fui num evento, eu não consigo lembrar o nome agora, especialmente em português, mas era como se fosse um evento de business entre Japão entre China e Brasil. E eu aqui representava a Câmara de Comércio Brasil-Mongólia. Então eu fui e o presidente estava por lá. A minha passagem pela China, naquela circunstância, foi rápida. Acho que foi tipo de nem 48 horas. Mas eu tive a oportunidade de ir lá no Parque Olímpico. Eu venho de um background esportivo também, galera da família que jogava esporte, meu irmão sempre praticando esporte, e me emociona até agora. Eu sou muito mole, tava conversando com o Peters, ele chorou, eu chorei, eu não vou chorar agora. Quando eu tava lá no Bird Nest, né, como é que é? O Ninho do Pássaro. Ninho do Pássaro. O Niao Chao, acho que é isso em chinês. Niao Chao. Niao Chao, acho que é assim. Quando eu parei pra olhar aquela grandiosidade, alguma coisa me atingiu muito forte. Só que você falou dos santos que batem. Meu santo bateu com aquela localização, com aquela área, porque me fez ver o que o esporte não faz com um país que já sofreu muito. Porque a China sofreu. E a gente não sabe de tudo que eles já sofreram. Inclusive para construir esse estádio, né? A quantidade de gente que pode ter morrido, a gente nem sabe na construção das instalações de Pequim em 2008. Sempre tem esses dois lados, né? Eu nunca vi um estádio tão impressionante, impactante como o Ninho do Pássaro. Realmente, eu voltei lá 10 anos depois, que a gente foi fazer umas reportagens com a Mal Rimage, com o César Cielo e com a Mari, representando a seleção de vôlei, que foram os 3 ouros do Brasil em 2008. Então, eu tive lá novamente no Ninho do Pássaro em 2018. E realmente é incrível, né? Essa coisa das tuas sensações talvez tenha a ver com o Feng Shui, né? Que é aquela
aquela coisa chinesa de colocar os móveis e as coisas da energia do lugar. A energia. Quando você posiciona as coisas, você tem sensação. Eu não sei, é uma cultura milenar, né? Então, quem sou eu para dizer que isso não funciona? Eu não me arrisco, não. A China não é, assim, para mim, né? Não é o país que eu mais me identifico, ou que eu, assim, mas é um país que eu acho necessário conhecer. Então, eu gostaria muito de, antes de ir embora da Ásia, tendo uma oportunidade no futuro, de levar meus filhos a Pequim, a Grande Muralha é realmente uma coisa impressionante, e a outros lugares da China, porque é isso, é cultura, é história que está ali diante dos nossos olhos, é um país que foi, e será ainda mais importante na história do mundo. E é um país cheio de contrastes, né? Cheio de contrastes. Total. Por ser tão grande, cheio de contraste. Você tem alguma previsão de quando você vai sair daí de Tóquio? Deixar o Japão pelo trabalho? Eu vou embora no fim do ano. Não tem a data exata assim, mas assim, tudo acontecendo conforme está previsto, né? Caso não tenhamos aí nenhum cancelamento de última hora, eu acho que não. Que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão acontecer, né, de uma forma de bolha, cheio de restrições e tal, mas acredito que eles acontecerão. E aí eu vou embora depois, certamente, dos Jogos Paralímpicos, mas não tenho ainda exatamente a data, mas posso te afirmar que muito dificilmente vai ser em 2022, vai ser em 2021 ainda. Uau! Então já são o quê? 3 anos e meio que você está por aí? Quase 3 anos e meio? Não, eu vim para cá em julho de 18, então vai fazer 3 anos ainda. 3. Ok. Então, quase 3. Nesses quase 3 anos que você tem por aí, o que você aprendeu com os japoneses que com certeza você vai levar para a vida? Talvez pessoalmente ou no jornalismo em geral? Não, jornalismo muito, não necessariamente com os japoneses, mas com tudo que tem acontecido, né? Eu acho que assim, uma coisa que eu admiro, né, aqui na sociedade japonesa é o respeito que se tem com as pessoas. É muito difícil você ver uma cena nas ruas de falta de respeito de alguém, até de agressividade mesmo. É óbvio que eu sou contra qualquer tipo de generalização. Então, sempre que alguém vê, ai, que sorte que você mora no Japão, que você foi embora do Brasil e tal. Tem um monte de coisa no Brasil que eu acho melhor que o Japão. E tem um monte de coisa no Japão que eu acho melhor que o Brasil. Eu acho que não existe sociedade perfeita. Todas as sociedades têm os seus problemas. O Japão tem os seus problemas. Tem uma hierarquização que eu acho que muitas vezes é exagerada. Tem essa falta de flexibilidade em muita coisa. Alguns códigos que são extremamente rígidos e que talvez não precisassem ser assim. Mas, ao mesmo tempo, numa ilha que tem terremoto, que tem vulcão, que tem tsunami, que já sofreu bomba nuclear, enfim. Talvez essa seja a única maneira de fazer funcionar as coisas, né? Um país que a qualquer momento pode ser destruído por uma catástrofe natural, realmente acho que precisa de uma disciplina mais rígida para que as coisas funcionem. É o meu modo de enxergar. Mas dentro disso tudo, desse, às vezes, excesso de rigidez, até uma coisa meio chata e tal, existe, sim, um respeito ao ser humano que é muito bacana, sabe? Com os mais velhos, porque aqui tem muito idoso, é uma sociedade que tem praticamente 30% da população aqui tem mais de 65 anos. Então, você dificilmente vê uma briga de trânsito, coisa que no Brasil as pessoas se matam, porque não deu passagem para o cara virar uma esquina, assim, sabe? Porque me parece, depois de viver aqui, uma coisa tão banal para você. E você, às vezes, no Brasil é consumida, nas grandes cidades, né? Tô falando assim porque eu morava no Rio e tal. Na Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, enfim, nas grandes cidades. Você, às vezes, é consumido por uma violência e uma agressividade que você, às vezes, nem sente, né? Você já imagina que aquela pessoa que passou na sua frente está querendo furar a fila e você, às vezes, inconscientemente vai para ela com um approach, assim, né? Uma maneira agressiva, sem nem imaginar que, não, talvez ela não saiba que a entrada não é por ali. Sabe? Isso o Japão conserva muito. Eu lembro muito de uma vez que eu, ainda desacostumado com um método de você pagar Hoje eu tenho cartão de transporte que você passa o cartão, passa na roleta, não tem problema. Mas antes de fazer o cartão, tal, que você vai lá e compra o ticket na máquina, você paga o metrô conforme você anda. Então, dependendo do número de estações, você vai pagar uma tarifa maior ou menor. E aí eu comprei um bilhete do metrô e desci 1 ou 2 estações depois daquele limite. Então, eu teria que ter pago
sei lá, 20, 30 ienes a mais. Que é pouca coisa, mas não era tarifa. Então, o meu bilhete, na hora de sair, você bota o bilhete na entrada, bota o bilhete na saída, o bilhete não passava, porque eu não tinha pago a tarifa correta. O guarda veio e eu fiquei imaginando, no Brasil, o cara já achava que eu estava querendo dar calote, que eu era ladrão, que eu era de uma forma agressiva, que é absurdo. E se eu fosse, por exemplo, um negro ou pobre, não sei o quê, já ia tomar tapa na cara, né, no Brasil. Porque assim, eu branco, de olho claro, ainda iam me respeitar um pouco mais do que fazem com quem não é assim. Né? Mas o guarda veio, ele em momento algum imaginou que eu quisesse dar calote. Ele pegou umas moedas do bolso dele, foi lá, ensinou, botou e pagou lá os 20 ienes. Então eu fiquei imaginando, o guarda deve ter umas moedinhas ali, ou era dele mesmo, vendo que eu não era japonês, que eu não estou acostumado com o sistema. O primeiro pensamento dele nunca foi que eu estava querendo burlar o sistema, mas que eu tinha simplesmente me enganado como um turista. Então esse tipo de atitude diante do outro, eu acho que não só o Japão, mas muitos países da Ásia, né, voltando naquilo que eu falei dessa maneira um pouco mais leve e menos agressiva de lidar com as pessoas, a gente tem muito a aprender em relação a isso. Legal. Eu acho que você você só tem verdades no que você tem falado. Aqui na Mongólia também a população idosa é muito grande. E o respeito que eu aprendi com os idosos, se eu puder comparar com a cultura que eu tinha no Brasil, seria: idosos são preguiçosos. Então a gente vai fazer de tudo por eles porque eles estão tendo preguiça. Aqui não. Não é porque eles são preguiçosos. É porque eles já cumpriram tudo que eles tinham que cumprir na vida e agora a gente está retribuindo para eles. E eu realmente, no começo, até me incomodava. Acho que foi muito difícil para eu poder aceitar. Não digo aceitar, mas eu digo incorporar a cultura, né? Porque eu tinha o quê? 27 anos, 26 anos de cultura western, né? Ocidental. Eu chego aqui, não tem como você, em um estalar de dedos, se adaptar. Tem alguma coisa que você ainda não se adaptou por aí? Eu acho que, às vezes, esse excesso de rigidez e de protocolo mesmo, sabe? Tem coisas que eu acho que, assim, poderiam ser mais resolvidas de formas mais rápidas, mais práticas, e não são, porque eles são muito apegados tem muito zelo, né, com esse protocolo e tal. Eu tendo a achar que vem muito dessa questão da relação do Japão com a própria natureza, porque, como eu te falei, é um país em que, assim, terremotos acontecem diariamente. Às vezes a gente não sente, né? Mas tem pequenos tremores. Você tem aqui, a 100 e poucos quilômetros de Tóquio, você tem um vulcão que não está extinto. Ele está adormecido há 300 anos. Mas ele pode entrar em erupção, que é o Fuji. E se o Fuji entra em erupção, gera um caos completo, né? Fora vidas que podem ser perdidas, né, pela erupção, mas as cinzas, vai fechar aeroporto por talvez meses, enfim. Então eles têm que ser muito metódicos, muito em função disso, né? Porque toda criança já aprende desde pequenininha na escola como fazer no caso de um terremoto, no caso de um tsunami. Talvez seja isso, mas é difícil para a gente se adaptar, porque a nossa natureza de brasileiro é essa coisa mais flexível, mais maleável, de ter um jogo de cintura, do jeitinho brasileiro, que é o bom e o mal do Brasil, eu acho, né? Então, eu vejo muito isso, e isso só reforçou a minha impressão de que esse chamado jeitinho brasileiro é o bom e talvez seja o melhor e o pior do Brasil. Mas é isso, não tem sociedade perfeita. A gente não vai mudar. A gente tem que lutar para mudar o Brasil em muitas coisas, e isso é preciso, é necessário, mas não vai conseguir mudar em tudo, porque tem coisas que estão arraigadas na sociedade, são culturais, né? Agora, tem uma outra coisa do Japão que eu acho bacana, assim, que é o comprometimento que eles têm com as coisas também, sabe? Então, é aquela coisa meio que da missão dada é missão cumprida. Então, se você pede alguma coisa para alguém e tal. Outro dia, assim, uma coisa banal, eu precisava me credenciar para um evento, e houve um problema no sistema de acesso da própria federação, e eu não estava conseguindo inserir foto, nome e os dados, né, para você... Isso era já uma sexta-feira, fim de tarde, ou seja, de novo, não quero ser preconceituoso e generalizar, mas a gente sabe que provavelmente no Brasil, sexta-feira às 6 horas da tarde, ninguém ia mais te ajudar no escritório para você. E a pessoa do Japão aqui, ela ficou, assim, a gente resolveu o problema, já devia ser quase umas 7 e pouco da noite de uma sexta-feira. E ela não foi embora enquanto não me ajudou, porque eu não tinha obrigação nenhuma.
ela me ajudou a terminar, a concluir aquilo. Então, isso é algo que eu admiro demais no japonês, sabe? Esse comprometimento. Ó, eu assumi um compromisso que eu vou ajudar essa pessoa. E eu não vou embora até eu resolver o problema dele, porque é meu problema também. Isso eu acho legal. Legal. Meu pai tem uma brincadeira que ele sempre diz pra gente, que é: o brasileiro ele tem muita iniciativa, mas ele tem pouca terminativa. Começa de tudo, né? Mas ir até o final é muito difícil. Bom, eu sei que daqui a pouquinho você tem um compromisso. Então, já pra fechar, a última pergunta é: Olimpíadas de Tóquio, acho que vai ser uma surpresa pra todo mundo. Ninguém sabe o que esperar devido à pandemia que a gente tá vivendo. O que você espera dessas Olimpíadas? Eu espero, sobretudo, que sejam jogos em que as pessoas, que termine a Olimpíada sem a gente lamentar elas terem acontecido. E Olimpíadas e Paralimpíadas, porque a gente sabe que os atletas paralímpicos estão num grupo maior de risco. Então, acho que vai ser muito triste, espero que isso não aconteça realmente, que terminando a Olimpíada, Paralimpíadas, você tenha um aumento expressivo de casos de Covid entre os japoneses, ou entre os atletas, ou entre quem veio aqui, entre os jornalistas, porque isso levaria, poxa, não valeu a pena. Né? Porque tudo que está sendo feito é em nome de um ideal, de um evento que, sim, representa o congraçamento dos povos durante mais de um século. Né? Sempre representou união, fraternidade, esperança, os valores positivos do esporte. Eu acho que isso continua valendo, né? A tentativa de você organizar uma Olimpíada com segurança, com os protocolos, para que os atletas que se esforçaram, que batalharam, possam apresentar o seu melhor, possam disputar medalhas, ainda que com menos público ou sem público, para que todo mundo assista pela televisão. Mas se isso representar um aumento assim, exponencial de pessoas contaminadas e pessoas que possam até desenvolver um lado grave da doença e que bate na madeira e venha morrer alguém por causa disso, vai vir, poxa, mas valeu a pena? Então, esse é o meu maior medo, de que passados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a gente olhe para trás e tenha essa impressão de que não valeu a pena lutar pela realização deles, né? E porque isso vai contra tudo que os Jogos Olímpicos sempre representaram. Na verdade. Bom, eu acho que eu sempre tento ser o mais positiva possível, principalmente quando se fala de esporte. Então, acho que esses dois jogos, tanto o Olímpico e o Paralímpico, acho que vão fechar com chave de ouro essa sua passagem por Tóquio. Eu tenho certeza que você vai trazer muita história de esperança, muita história de superação pra gente, que é o que a gente mais precisa ver. Então, quero te agradecer por ter topado bater esse papo comigo. Te desejo mais sucesso ainda nessa fase final, nessa última volta que você tá tendo por aí no Japão. Mas é uma volta longa, viu, mulher? Vai ter muito obstáculo também. Eu tô me sentindo aquele maratonista mesmo, né? Dos 42 quilômetros eu já cumpri, sei lá, uns 38. Mas esses 4 que faltam... Vai suar. Tá dando cãibra, tá dando aquela dor aqui no baço, tá difícil. Eu tô vendo o Estádio Olímpico chegando ali, eu falei, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Tal. É o joelho. Mas é isso, assim, o esporte, né? O esporte me fascina por isso, por essas histórias. Essas histórias humanas, de superação, de vitória, de mensagens positivas. Né? Eu acho que isso é o que a gente leva de todos esses eventos, né? Seja os que eu fui presencialmente, seja aqueles que eu cobri da retaguarda, mas em todos eles a gente é movido por essa paixão pelo esporte, pelo que está acontecendo, por essas histórias humanas, né? Isso é o que faz valer a pena realmente. E pena também que a Mongólia estava nos planos originais até de gravar um programa aí, porque tem coisas históricas maravilhosas, incríveis. É um país que tem assim um lado fascinante de cultura. E, enfim, eu tô achando... Eu nunca quero desistir, nunca jogo a toalha, mas eu tô achando que vai ser difícil. Espero que não. A gente tá com fronteira fechada já fazem 15 meses. Mas vai que, conforme o processo de vacinação acontece, quem sabe aí também no Japão, conforme as coisas vão acontecendo, quem sabe. E se vier, me avisa. Vai ser um prazer receber você por aqui. Kublacan, aqueles jogos com os cavalos e... Né, aquelas tendas agora no deserto. Julho. Cara, a Mongólia... Oi? Agora em julho tem esses jogos. Pois é espetacular. Eu tinha muita vontade de ver isso ao vivo, assim. É como se fosse um mini jogo. Julho não dá, porque bate com as Olimpíadas, mas quem sabe a oportunidade aí mais pro futuro. É uma coisa muito legal. Bom, obrigada mais uma vez, sucesso e
que tenhamos ótimos jogos pela frente, com muita cobertura sua. Grande prazer, Milena. E um abraço, um beijo para todo mundo que acompanhou aí. Valeu, tchau, tchau.